relato de Paulo sobre uma batalha intensa prepara seus eleitores para o último chamado, para ficar firmes, e ainda detalha a natureza dessa batalha. O apóstolo ainda descreveu a ação de cingir-se. Roupas antigas e soltas precisavam ser amarradas ao redor da cintura antes do trabalho ou da batalha. Paulo imaginou então o cristão se adaptando à armadura, como um legionário romano, começando pelo cinto militar de couro com figuras decorativas em uma fivela. O cinto ainda tinha a função de preparar outros itens da armadura. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é cinto e couraça. Como o apóstolo Paulo imaginou o cristão se preparando para a batalha contra o mal. Bondade, santidade e verdade podem ser uma proteção contra o mal? Qual a utilidade da couraça? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o texto do estudo de hoje. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Efésios capítulo 6, verso 14. Cinto da verdade e couraça da justiça. São estas as duas primeiras peças da armadura de Deus descritas no texto do estudo de hoje. Vamos entender um pouquinho melhor no estudo de hoje como o cristão faz uso dessas duas peças. Quando o assunto é batalha espiritual, nossas armas também precisam ser espirituais, para enfrentar, é claro, as potestades do mal. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo e usando as Escrituras, traz para nós a armadura de Deus forjada na revelação da palavra do Senhor e na qual Paulo encontrou no Antigo Testamento. As peças da armadura de Deus são cinto da verdade e couraça da justiça, Efésios 6, verso 14. Calçados do Evangelho da Paz, Efésios 6, verso 15. O escudo da fé, Efésios 6, verso 15 também. O capacete da salvação e a espada do Espírito, Efésios 6, verso 17. A armadura é de Deus, Efésios capítulo 6, verso 13. Saiba que Deus não precisa de proteção, porém, ele faz uma armadura para proteger os soldados do seu exército. Por isso que Paulo fala no plural, o que significa que a armadura é para a igreja, para que cada cristão individualmente possa tomar posse desse exemplar da armadura de Deus. Porém, a armadura de Deus também é entregue à igreja, porque igual a um batalhão, a força é triplicada quando estão em formação, ou seja, em grupo. Paulo, que recebeu essa revelação divina, já havia falado há alguns estudos atrás sobre a roupa do cristão. Confira depois lendo Efésios 4, verso 24. Assim como nenhum soldado usa a armadura somente, mas tem uma roupa por baixo da armadura, também o cristão tem uma roupa por baixo da armadura de Deus, que Paulo diz: vos revistais do novo homem. Ou seja, a armadura é para aqueles que nasceram de novo. João capítulo 3, verso 3. O cinto da verdade, conforme Isaías capítulo 11, verso 5, é ligado com a justiça. A primeira peça mencionada por Paulo, ela é fundamental. O cinto da verdade ligado à couraça da justiça leva em si a bainha local para guardar a espada. O cinto é uma peça de ligação. Nesse caso, está apoiando a couraça que protege o peito e a barriga e serve ainda de suporte para pendurar a espada do Espírito. Por isso se chama cinto da verdade,
pois a palavra de Deus também é a verdade, e a couraça é da justiça, onde sabemos que não existe justiça, onde não estiver também a verdade. A couraça da justiça é a peça que protege o peito, o coração e a barriga. A Bíblia, a palavra de Deus, se refere às entranhas, apontando aos nossos sentimentos. Confira depois lendo Jeremias capítulo 4, verso 19. Ou seja, essa peça nos protege de sentimentos ruins, como tristeza, rancor e angústia, e garante ainda sentimentos felizes para os soldados de Deus. Meu amigo e minha amiga, o Senhor protege e promete grandes recompensas para aqueles que seguem o caminho da justiça. As riquezas não se aproveitam no dia da ira, mas a justiça nos livra da morte. A justiça do irrepreensível direciona seu caminho corretamente, mas o ímpio cairá por sua própria maldade. A justiça dos retos os livrará, mas os ímpios serão apanhados pelas suas concupiscências. Provérbios capítulo 11, versos 4 a 6. Que eu e você possamos usar o cinto da verdade e a couraça da justiça para nos proteger dos ataques e tentações do diabo. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Vamos orar! Bondoso Deus, nos dê, Senhor, condições e capacidade para usarmos o cinto da verdade e a couraça da justiça. E que essas duas peças sejam fundamentais para nos proteger contra as tentações de Satanás. Nos dê um ótimo dia na Tua presença, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!